Jesus nos faz um convite: convertei-vos e crede no Evangelho. O anúncio da Boa Nova começa justamente pela conversão. Converter-se é voltar o olhar, o coração, a vida toda para Jesus. Confiemos na presença do Espírito Santo, o mesmo Espírito que fez Jesus sair para o deserto. Nos conduza e nos fortaleça na nossa caminhada quaresmal. Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho deste domingo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do versículo 12 ao 15. Naquele tempo, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diferentemente de Mateus e Lucas, que narram minuciosamente as tentações sofridas por Jesus, Marcos apenas menciona seu acontecimento afirmando que elas aconteceram durante o período de 40 dias no deserto. Tanto o deserto quanto o número 40 revelam Jesus em comunhão e continuidade com a história de Israel. O deserto é o lugar da provação, mas também o lugar privilegiado do encontro com Deus. Se Israel foi tentado pelo próprio orgulho e sucumbiu ali, será neste mesmo lugar que Jesus vencerá o antigo tentador. Assim como Noé esperou por 40 dias enquanto baixavam as águas do dilúvio. Como Moisés passou 40 dias no monte com Deus. Como o povo eleito peregrinou 40 anos para encontrar a terra prometida. Como Elias caminhou 40 dias para chegar ao monte Horebe. Jesus irá rezar e jejuar 40 dias para iniciar a sua missão. Em poucos versículos, São Marcos, no Evangelho de hoje, nos apresenta fortes expressões que irão nos acompanhar neste tempo quaresmal. Espírito, Evangelho de Deus, a Boa Nova, o Reino de Deus, o tempo e a conversão. Se na pessoa de Noé, Deus ofereceu uma oportunidade de recomeço para a humanidade, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, Deus oferece a aliança definitiva. Na sua missão, Jesus nos mostra como a renúncia ao egoísmo e ao pecado e a aceitação dos caminhos de Deus são a origem de um novo mundo que Deus quer oferecer a toda a humanidade. Para aqueles que ouviram o chamado e aceitaram se tornar discípulos de Jesus, é pedido e exigido que busquem a conversão e acolham a Boa Nova. O reino de Deus é uma realidade que Jesus começou e que já está definitivamente edificada na história. No entanto, é preciso entender que se trata de uma realidade ainda não terminada. Portanto, é uma realidade sempre em construção, cuja realização final acontecerá no final dos tempos, quando o egoísmo e o pecado desaparecerão para sempre. Em cada dia, em cada momento em que vivemos nossa fé de forma coerente, colaboramos com a construção do Reino de Deus. A Igreja, comunidade de salvação, embora não sendo ela mesma o reino em plenitude, ela é a imagem terrestre do que este reino será no céu.
Para concluir a nossa meditação, trago um texto da obra A Igreja, que é apresentada como uma torre. Este edifício, feito de pedras, tem o Filho de Deus como rocha, e como fundamento os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento, depois os apóstolos, os bispos, e numa linguagem bastante atual, os presbíteros, os diáconos, os religiosos e todo o povo de Deus. Todos os membros são importantes para que a torre mantenha a sua estabilidade, a firmeza e a coesão. Nossa missão é permanecer fiel ao compromisso do anúncio do Evangelho, que exige de cada um de nós e em cada instante de nossa vida doação, serviço, renúncia e fé na misericórdia de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que você tenha um domingo abençoado. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.